trazer. É tanto que quando eu disse ao meu esposo que o Senhor havia mudado a mensagem, se eu já estava há dias estudando outra mensagem, ele disse, então eu vou acompanhando. Você vai pregar sobre o quê? Vou pregar sobre uma mulher que eu nunca preguei sobre ela. Vou falar sobre Axa. Axa era filha, nós vemos aqui, de Caleb. E quem era Caleb? Caleb era um dos príncipes, dos 12 príncipes que Moisés escolheu para ver a terra de Canaã. Então nós vemos que estamos falando de um príncipe que tinha uma filha que se chamava Axa. Nós vemos que havia vários povos que estavam se levantando contra o povo de Israel. E nós vemos que daquele povo que viu a terra de Canaã, muitos deles morreram no deserto. Porque não creram, porque murmuraram, porque saíram da posição que Deus queria, porque não atentou para a palavra. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Josué e Caleb, daqueles 12 que foram lá, e eu observei que além dos 12 foi enviado Josué. E nós costumamos dizer que são 12. Se você contar lá em Números capítulo 12, você vai ver que foram 13 que estavam lá. Mas 12 tinham a responsabilidade de trazer um relatório. E entre os relatórios que foi dado, entre o relatório que foi dado, somente Caleb e Josué foram os 2 homens que creram, que não se viu como um pão que seria comido por gigantes. Eles tiveram uma fé tamanha, perseverança e determinação de que a terra que Deus havia prometido, eles iriam tomar posse. Mas por causa daqueles que não creram, por causa daqueles que duvidaram, o povo recuou. E Deus permitiu que um novo povo, uma nova geração surgisse e fosse essa nação que tomasse posse. Porque Deus faz promessa, mas se cumpre na vida de quem crê, de quem toma posse. Deus tem herança para cada um de nós, mas vai receber dessa herança, vai tomar posse dessa herança, aquelas que creem, diz, eu quero, eu recebo e eu tomo posse. Amém? E o que nós vemos aqui é que eles receberam, tanto Josué como Caleb receberam. Caleb era da tribo de Judá, e eles receberam herança. E entre as heranças que Caleb recebeu, havia terras que tanto Caleb como Josué, eles precisavam conquistar. Preste atenção. Porque se você não conhecer a história, você vai ter dificuldade de compreender. Josué e Caleb, eles receberam herança. Mas eles tiveram que conquistar. E nós muitas das vezes achamos assim, Deus já me deu, eu tenho e amém, não preciso fazer nada, eu vou só cruzar os braços. E a conquista, e dia após dia que você tem que dar passos de fé, e dia após dia que você tem que ter ousadia e perseverança, e dia após dia que você tem que continuar crendo naquele que fez a promessa à sua vida. E nós vemos que Axa cresceu nesse lar. Axa cresceu diante de um pai que era príncipe da sua tribo, cresceu com um pai cheio de fé, cheio de ousadia, que mesmo tendo 85 anos, havia se passado 40 anos, e eles não tinham entrado na terra, mas quando foi lhe trazido essa proposta, ele diz, olha, se tivermos que guerrear, se tivermos que lutar, mesmo eu estando com 85 anos, eu mantenho o mesmo espírito, o mesmo ânimo, a mesma força, a mesma determinação. Eu não sei há quanto tempo você está na casa do rei. Eu não sei há quanto tempo você ouviu falar que todos aqueles que recebem a Jesus, lhes é dado o poder de ser feito filho, filha de Deus. E talvez você já esteja há anos na igreja e não se veja como filha de Deus. Se veja como Deus, o seu Senhor, o Deus da igreja, o Deus dos crentes, o Deus da minha vida, mas como o Senhor da sua vida e como o seu Pai. Porque é diferente, amados. É diferente.
Quando a gente se refere a Deus como Deus, como Senhor, mas como Pai, fala-se de intimidade, fala-se de filiação, fala-se de ter um nome, fala-se de pertencer a uma família e ter herança. Ter herança. E eu quero mostrar, amadas, que nós somos filhas amadas do Pai. Deus é o nosso Pai. E como Ele é o nosso Pai, nós temos um nome e um sobrenome. Você tem um nome dado por Deus. E nós carregamos um nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Cada um de nós temos um nome dado pelo Senhor. E talvez você diga assim, mas qual é o meu nome? E até hoje você lembra do nome que colocaram em você. Eu não vou citar aqui nomes que eu recebi na minha infância. Algum deles você pode até deduzir. Mas existem nomes que a gente recebe na infância. Existem apelidos que a gente recebe na família. Apelidos carinhosos, apelidos por um irmão que não sabia pronunciar o nosso nome e colocou um nomezinho. Não existem pessoas que receberam um apelido ou um nome na família porque um irmão chamava de Bu, Dinha, e aí pegou aquele nomezinho. Então, existem também pessoas que têm um nome porque foi um bullying. E esse nome marcou. E nós sabemos que hoje chama-se bullying, mas no nosso tempo era apelido, era gozação, mangação, não era assim? Então, cada um, às vezes, ainda esse nome que era dado, ou esse apelido que era dado, ainda é forte dentro de você. E eu quero dizer que o seu nome está escrito no livro da vida. A todas que se tornaram filhas de Deus. Tem um nome escrito no livro da vida. Tem um nome que está sobre todo nome. Que nome é esse? Que sobrenome é esse? É o nome de Jesus. E nós, quando entendemos quem nós somos, temos a identidade de Cristo. A identidade de Deus, nós não vamos recusar nada menos do que aquilo que nos pertence por herança. Será que você sabe que você tem uma herança? Ou você está se matando por herança aqui nessa terra? Ou você ainda reclama e briga com a família porque na herança não houve justiça ou lealdade no partir da herança? Aí você pode dizer, mas eu sou tão nova, eu ainda não estou nem pensando na herança, meus pais são jovens, glória a Deus por isso. Mas existem pessoas que sofrem traumas por causa da partilha da herança, ou por não fazer parte, né, de alguém que vai deixar alguma coisa. Meu pai não deixou foi nada, minha mãe não deixou foi nada. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei quem são os seus familiares, mas eu quero lhe falar do seu pai, do meu pai, do nosso pai, que nos chama de filha do rei, filhas amadas, que nos mostra que temos uma herança. E aqui nós vemos, amado, que Caleb precisava conquistar a terra, porque ele era um conquistador, ele era um guerreiro, mas agora ele traz para os seus que alguém precisava lutar e conquistar uma terra chamada Kiriat-Sefer. E nós vemos que ele traz essa proposta. E até pode parecer que ele está oferecendo a filha como prêmio. E dizer assim, é qualquer coisa. Não, irmãos, você imagine casar com a filha de um homem que tinha um legado? Casar com a filha de um homem que tinha respaldo diante de toda a tribo? Você sabia o que era casar com a filha de um homem que tinha terras e plantações e herança, que poderia escolher e dar o que quisesse a filha? Você sabia o que era casar com a filha que foi ensinada desde a sua infância a temer ao Senhor, a servir ao Senhor debaixo de temor? Amados, infelizmente hoje, muitos, não estou dizendo vocês, eu creio que aqui não existe, pode ser só lá em Sergipe, mas aqui na Bahia não, mas lá em Sergipe, muitas estão esquecendo de ensinar as suas filhas, os seus filhos, preparando para a vida. Tem algumas que até falam sobre faculdade, falam sobre ser médico,
Quando o menino vive o dia inteiro no celular, ela sonhando que ele seja médico. Ela sonhando que a filha seja doutora, advogada, e quando a menina ela não ensina nem cortar uma galinha, nem passar ferro. Ah, porque a minha filha vai ser advogada. Ah, porque a minha filha vai ser, sei lá, nutricionista, psicóloga. Então ela não vai precisar passar ferro, não, filha. Mas imagine um homem que aprendeu a viver uma vida de fé, determinação, dependência de Deus, onde o próprio Deus se encarregava de se manifestar na vida dele, porque ele se manteve íntegro. Quando muitos disseram, nós não vamos, porque vão nos matar, vão nos destruir, e a gente não tem força, nós não temos capacidade, ele se manteve posicionado. Um homem posicionado, uma mulher posicionada, ela gera filhos posicionados na fé, no temor ao Senhor, na obediência, no servir a Deus. Mas quando a gente começa a mostrar para os filhos outros valores, esquecemos de ensinar o que é de mais precioso, o que leva para a eternidade. A palavra do Senhor. Áquisa não era só uma mulher. Áquisa não era só uma filha de um homem. Ela era filha de Caleb. Áquisa era uma mulher que cresceu com o temor do Senhor, sabendo o que era coragem, o que era fé, o que era determinação, o que era dependência. Amados, nós precisamos ensinar aos nossos filhos, à geração vindoura. Se você não tem filho ou filha, se você ainda, mas você pode influenciar, você pode abençoar uma geração, ensinando aquilo que você sabe, ou fazendo com que pessoas possam aprender aquilo que os seus pais ou sua mãe não teve condições ou a capacidade de ensinar. Você pode passar, eu aprendi só, agora cada um aprende só, não. Passe aquilo que você aprendeu, de vida. Mas o que nós vemos aqui? Áquisa, quando viu que Otoniel, quem era Otoniel? Era o seu primo, era alguém da família, porque a Bíblia vai nos dizer que era o irmão de Caleb, né? Era o filho do irmão de Caleb que se dispôs, Otoniel. E quem era Otoniel? Era também um homem que temia ao Senhor. Áquisa, quando viu que ele queria para a guerra, ele disse, pronto, é alguém que está dentro dos meus princípios, está mesmo na mesma fé. Mulheres, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Quantas aqui tem filhos? Sabe que eu estou falando só para pessoas? Olha quanta mulher tem filho, filha aqui. Você tem que ensinar que o seu filho, a sua filha, ela vai fazer a melhor escolha, vai ter o melhor casamento, se casar com alguém que seja da mesma fé, da mesma visão, servindo ao mesmo Deus, temendo ao Senhor. Quando ela veio a cerimônia, ela começou a orar e Otoniel foi e conquistou. Então ele recebeu Áquisa, a filha do príncipe, uma princesa, como sua esposa. E o seu pai deu o quê? Diga, o deserto do Negueb. Deserto do Negueb. Mais forte, o deserto do Negueb. O deserto do Negueb. Foi o que ela recebeu de herança. Para confirmar a palavra, no final, qual foi a música que ela cantou? Deserto. Sobre o que ela falou? Ruth falou, Ruth ou Raquel? Raquel foi que falou. A Ruth é que tocou e cantou junto, amém? Mas elas falaram sobre o deserto. Áquisa recebeu como herança o deserto do Negueb. E aí ela podia dizer o quê? A herança que meu pai me deu foi terra seca. Quem ia se alegrar recebendo terra seca? Quem é que se alegra receber do seu pai deserto? Quem é que está orando para Deus? Senhor, me leva por um deserto, que eu preciso passar por um deserto. Ninguém ora pedindo deserto. Ora pedindo deserto? Porque sabe que deserto é lugar de provação, é lugar de solitude, de solidão, mas de solitude. Deserto também é lugar onde nós somos treinados, mas também deserto é lugar de milagre, é lugar de provisão, é lugar onde se levanta não a força do homem, mas a força de Deus dentro de uma mulher. Aleluia. E Áquisa mesmo recebendo como herança, diga como herança. Como herança. Como herança ela recebeu um deserto, mas ela pede um mau marido que peça algo. Irmãos, ela pede
pede o marido que peça algo, mas ela mesma desce do jumento, porque ela é uma mulher de atitude. Quem sabe quem é em Cristo, ela tem atitude, tem ousadia. Eu não consigo, não tem nada a ver com o meu temperamento ser sanguíneo. Mas eu não consigo ver mulheres que ficam paradas, acomodadas, que não se posiciona, nem que seja em fé, em oração. Amados, cadê o som da defeito? Querem tocar de novo, meninas? Tem que estar posicionado, dizer, trevas, recue. Toque a caixa ou não, eu vou pregar. Aí ele vai embora. A gente não vai conseguir parar ela, não. A gente não vai conseguir calar ela, não, porque ela vai pregar até sem microfone. Sabe, amados? Você tem que ser posicionada, saber quem você é, saber quem te chamou, saber que você veio com um propósito. Quando você não sabe isso, você se sente ameaçada, você se sente cogitada, você pensa em recuar. E tem muita gente que está recuando, pensando em desistir, vira e mexe, está em altos e baixos. Isso são pessoas que ainda não sabem a sua filiação, não se comporta como filha. Porque quem se comporta como filha, ela tem determinação, ela tem ousadia, mas ela não perde o respeito. Ela não murmura, ela não abre mão da herança. Ela sabe o que ela tem, porque o pai deu. O pai, quem era o pai de Axa? Caleb. E o que ele deu para Axa? Deserto. Fala com força, para você não esquecer que o pai também dá deserto, o pai também dá terra seca. Não é só, não, isso aí é o diabo que está se levantando, isso aí é o cão. Não endemonize, irmãos, aquilo que é processo do papai. Deus dá deserto. Ela desce do cavalo, ela desce do jumento com raiva, com ira. Ah, pai, porque o Senhor me deu terra seca. Não, irmãos. Quando você vê uma mulher murmurando, ela perdeu a identidade de filha. Toda mulher que é murmuradora, ela não sabe quem ela é em Cristo. Eu estou falando de crente, não estou falando de mundo, não. Eu estou falando das cristãs. Porque tem muitas pessoas que não é crente, mas não é murmuradora, não é lixosa, não é cheia de mimimi, não é cheia de dedinho. Não é só porque elas foram treinadas no campo da vida, foram treinadas, determinadas, elas não encontraram as coisas fáceis, elas tiveram que batalhar, elas foram criadas dentro de um regimento que diz assim, quer beber água? Vá pegar. E não é pegar no filtro não, que a garota mais forte, coisa na geladeira no filtro, e o filhinho ainda reclama, mãe, entrega para mim, estou aqui assistindo, não posso perder a partida. Eu estou dizendo, irmãos, porque eu tenho sobrinhos, viu? Estou falando isso, né? Falando dos meus sobrinhos, da minha sobrinha que hoje pede a mãe ficar lá com as pernas no sofá, assim, dizendo, mãe, pega água para mim, me dê suco. E a mãe faz como se fosse a serviçal. Irmãos, a gente deve servir, mas ensinar os filhos a também servirem. Porque senão não vai aprender o princípio de Deus. E aqui nós vemos que Axa, ela desce, ela pede o seu marido, mas ela vai. Porque, amados, é diferente. Filha tem que ter intimidade com o pai. Pastora, eu não vivi isso na sua família. Não importa, você faz parte agora da família de Deus. E esse pai, ele é amoroso. Esse pai não abandona. Esse pai não lhe dá para você ser criada, sabe, pela avó ou pela mãe sozinha, mãe solo. Não, esse pai é presente. Esse pai é amoroso, esse pai é bondoso, é generoso, esse pai é justo, ele não quer agir com injustiça. E quando ela desce do jumento, Axa desce do jumento, vai até o pai pergunta, o que é que você quer? Ele viu que ela estava descendo e deu um ponto dele, ele pergunta, né? Você viu aí na palavra? Josué capítulo 15, vocês observaram? Onde é que está o texto que fala que ela diz, o que é que você quer? No versículo 18. Quando ela vai descendo, o que é que tens? E outras pessoas, o que você quer? O que está acontecendo? E ela diz, pai, o Senhor me deu terra seca. E eu posso falar aqui, amados, que o tom que ela falou não tenha sido um tom de rejeição, de reclamando. Ela pediu ao pai condição.
Pai, o Senhor me deu terra seca, o Senhor me deu as terras do Negueb, o deserto do Negueb. Mas o Senhor me deu fonte, me deu uma fonte, porque me deu a possibilidade que essa terra seca se torne produtiva. Ela não estava pedindo que o pai desse a terra melhor, a melhor terra, como Ló pediu. Como Ló fez a escolha, sabe? A escolha aí qual que você quer. Eu quero esse campinho, eu quero o melhor. Ela pediu a condição de que naquele deserto ela pudesse trabalhar, pudesse ter esperança, ela pudesse cultivar ou tornar aquela terra uma terra árida, uma terra que pudesse haver plantação. Amados, às vezes Deus nos dá algo que é para a gente trabalhar e a gente quer estar ganhando. É mais fácil separar do que ter que orar e jejuar pelo marido se converter. É ou não é? Não, porque se você é filha, você diz, eu vou orar e vou jejuar. Assim como a graça me alcançou, vai alcançar a vida dele também. Mas para o mundo, não, você tá, mulher. Deus dá uma nova chance. Trabalhar com isso, com essa terra seca. Não pode ser a terra seca. Mas se Deus te der água, molha essa terra seca e ela vai produzir. Ela vai produzir. Pastor, e o que é água? E nós vemos que o pai atende o pedido da filha. Porque quem pede ao pai com amor, com respeito, com fé, com determinação, reconhecendo, não é que ela tinha direito, porque o direito dela era a herança. Não é pedir como se o pai devesse algo para ela. Sabe, vocês estão entendendo, irmão? Tem gente que pede as coisas, minha irmã, como se Deus estivesse devendo para ela. Como se Deus estivesse devendo a gente. Não, Deus não deve nada. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Você já é uma mulher abençoada. Você já tem a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. O Senhor já te guardou e te livrou e tem te abençoado. Tem aberto porta, mas também tem fechado sepultura. Esse é o Deus que eu sigo. Esse é o Deus que eu conheço. Mas Ele, ainda que deixe você passar por um deserto, Ele espera que você peça a Ele segundo a bondade e a generosidade dEle. Segundo a fidelidade dEle, o coração dEle. Porque muitas das vezes nosso coração, irmãos, está tão cheio de, sabe, de tantas impurezas. Às vezes o nosso coração está tão materialista. Às vezes o nosso coração está tão preso à condição, à situação, que a gente fica dizendo assim, meu Deus, será que vão conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu chego lá? Chega, irmão, porque você não está indo só. O Senhor vai com você. Se Deus está mandando ir, pode ir. Porque Ele vai junto. Se Deus já abriu a porta, irmão, Ele também traz todo o recurso, toda a providência. Ele só está esperando que a gente vá e dizer assim, Senhor, o Senhor prometeu. Não que a gente fala isso? Senhor, o Senhor prometeu, agora se vire para cumprir. Não, irmãos, tenha respeito. Tenha respeito com o Senhor, tenha temor, Senhor. O Senhor falou e o meu coração descansa no Senhor, aleluia, na sua promessa, na sua palavra. O homem pode até endurecer o coração, mas o Senhor levanta outro com o coração quebrantado. A pessoa pode até querer reter a mão, mas o Senhor levanta outro com mãos estendidas para abençoar. E quando Axa chega para o pai e diz, Pai, o Senhor me deu a terra seca, dá-me também fontes de água. Me dê condições de tornar essa terra próspera. Me dê condições de eu plantar, de eu molhar essa terra. Eu preciso de fonte, porque eu preciso de algo que é essencial, que é água. E o pai deu a ela o quê? Fontes superiores e inferiores. Fontes superiores e inferiores. Deus, Ele sempre vai fazer além do que você pode imaginar. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Existe um poder que opera na minha vida, que opera na sua vida. É a fé, é a sua dependência em Deus. Quando você tem fé e se move diante de Deus em fé, Senhor, eu creio que o Senhor pode conceder isso. Ele disse, eu vou fazer além.
Eu tenho inúmeras, não dá tempo de eu contar inúmeras experiências que o Senhor fez, além do que eu pedi, além do que eu imaginei. Então é esse Pai, é esse Rei, é esse Pai maravilhoso o qual nós temos, que sempre faz além. Ela pediu que desse conta, ele disse, eu vou dar as melhores, vou dar as superiores e as inferiores. Quando você olha como foi que se tornou esse deserto, como é que se tornou esse deserto do Negev? Se você olhar o Salmo 126, você vai observar que essa terra, esse deserto do Negev se tornou um lugar abençoador. Não só quando vinha as chuvas que caíam, quando caíam chuvas sobre esse deserto, a terra brotava de forma próspera, de forma grandiosa. Mas por quê? Porque um dia, a filha do príncipe, uma princesa, a filha do rei, pôde chegar diante do Senhor e dizer assim, Pai, me dê fontes, para que eu possa trabalhar nisso que o Senhor me deu como herança. Eu posso perguntar para você, talvez você até hoje só ouviu o deserto, mas eu vou perguntar, o que foi que Deus te deu como herança, que você só está vendo como deserto? Às vezes talvez seja o seu casamento, a sua família, a sua vida financeira, o seu setor de trabalho, onde você trabalha, a sua vida profissional. Vocês aqui, na minha profissão, está sendo um deserto. Eu vou ter que inventar outra coisa, porque na área que eu quero trabalhar, está sendo terra seca. E Deus está dizendo assim, pede para mim fontes. E amados, nós temos uma fonte. Jesus é a fonte inesgotável de vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer no Evangelho de segundo João escreveu, no capítulo 7, no versículo 38. Ele diz que se eu crer, se você crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. E eu posso dizer, talvez seja a sua vida sentimental. Você está vendo como deserto, porque sempre você cai na mesma coisa. Desilusão, traição, sabe? Aquela frustração, não acontece como você gostaria, não é realizado nessa terra seca. Hoje nós podemos pedir ao nosso Pai, a herança Ele já nos deu, mas Senhor, nos dê fonte. Nos dê fonte para que essa terra, essa herança que eu tenho no Senhor venha ser bênção. A sua vida sentimental, a sua vida emocional, a sua vida física e espiritual não é para ser deserto. É para ser uma terra onde cai da água da vida. E a água que nós podemos dizer, amados, nós vemos que a fonte é o próprio Jesus. Jesus é a palavra, nós temos a palavra de Deus. É a palavra que molha a terra seca. Se for o teu coração que estiver como uma terra seca, a palavra do Senhor vai cair como uma água que vai trazer, vai gerar esperança, vai gerar força, vai gerar alegria, vai voltar você a florescer. E mesmo no deserto, quando nós entendemos que somos herdeiras, somos filhas amadas de Deus Pai, o Senhor envia água e no deserto volta a florescer. Eu espero que você se veja como essa mulher, como Áquila, que recebeu a sua herança, mas ela não murmurou, não reclamou e nem se desfez da herança dele. Ela não rejeitou. Ela disse, eu não quero não essa terra seca, eu não quero não esse deserto. Ela foi até o pai e disse, pai, me dê fontes também. Talvez até hoje você permaneceu no deserto, na terra seca, porque você não pediu aquilo que deveria pedir. Está pedindo tantas outras coisas. Me dê emprego, me dê prosperidade, faz eu ganhar isso, faz eu ganhar aquilo. Eu vou naquele mercadinho, comprar porque vai sortear um carro. Eu estou precisando de um carro, eu quero um carro. E eu sorteio. Senhor, eu não estou fazendo jogo de azar, mas tem gente que ainda faz jogo de azar, viu? Mas aqui não, é só lá, aqui não acontece nada disso. Mas só lá, naquele lugar, nós sabemos que às vezes acontece, né? Vou fazer uma fezinha só na virada, missionária Rosinha. É só a virada. E às vezes estamos travando a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, porque nós estamos buscando
uma fonte, não fonte, em poços. Em poço de lama. E onde o Senhor diz, eu tenho fonte para você. Eu tenho fonte inesgotável de vida para a sua vida. Amém? Eu sei, amados, que tudo veio para tentar, com o tempo, a gente ficar preocupado com o horário. Meu marido marcou alguém, disse, eu vou buscar 10 horas. Já deu 10 horas? O marido já está chegando. Mas eu quero orar por vocês. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Nós não vamos perder nada que o Senhor tem para a nossa vida. Às vezes a gente se cansa, e quando chega, às vezes vem como uma fonte vazia. Uma fonte, mas a fonte inesgotável de vida está aqui para renovar, para fortalecer a nossa vida. E eu queria que você ficasse de pé, em nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Glória a Deus. Aí onde você está, você vai falar com o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos